Sejam bem-vindos a mais um Fora de Contexto e hoje estamos aqui na Locação Digital. Venha conhecer a Locação Digital, um espaço coworking multifuncional para otimizar o seu trabalho, atendendo a demanda do mercado atual. Ideal para solucionar todas as suas necessidades físicas ou tecnológicas. Perfeito para videoconferências, reuniões, audiências online e administração de cursos. Pacotes de diárias ou por hora, sem preocupação com IPTU, internet ou faxineira. Acesse nossas redes sociais e entre em contato via e-mail, WhatsApp ou no direct. Solução Digital, uma solução alternativa e moderna. E hoje estamos aqui para mais uma entrevista e estamos aqui com Regina Célia. Para quem não sabe, nesse quadro não falaremos sobre política, e sim vamos procurar conhecer melhor sobre a candidata que aqui se encontra. Então, Célia, para a gente começar aqui a nossa entrevista, se apresente para o nosso público, por favor. Olá, bom dia a todos. Danilo, eu sou a Regina Célia Erustes da Costa, tenho 56 anos, nascida aqui em Fartura, filha de Vicente Erustes, que eu estou assim com meu coração partido, que faz poucos dias que eu perdi, né? E minha mãe, Regina Mazeta Erustes. Tenho apenas uma irmã, Luciana Erustes Domingues, que é a bibliotecária aqui do nosso município, casada com o Júnior, e tenho apenas um sobrinho, o Matheus. Então minha família é pequena, somos só 2 irmãs, um sobrinho. E também sou casada com José da Costa há 31 anos, namoramos por 11 anos, então a gente tem um tempo assim de convivência de 42 anos já juntos, né? É uma vida longa já. E assim, estudei, né, fiz faculdade de ciências e matemática, depois fiz pedagogia, fiz pós-graduação na área de matemática. Então eu sou assim uma pessoa muito exata. Não sou muito de histórias, de prolongamento das conversas, então eu sou muito em cima das coisas assim certinho, né? E assim, quando criança, fui uma criança assim, muito feliz, né? Tinha muito amor dos meus pais, né? Brincava muito, só que uma coisa assim que ninguém sabe é que eu era uma pessoa muito tímida. Então fui uma criança assim que durante o período escolar os professores tinham um pouco de dificuldade comigo porque eu era muito resguardada, muito tímida. Mas com o passar do tempo, graças a Deus, hoje eu evoluí muito, né? Tanto é que hoje eu estou nessa posição, querendo ser prefeita de nossa cidade, né? Depois da faculdade, já logo iniciei minha vida profissional, né? Lecionando. Dei aulas na cidade de Itaguaí, que fiquei por 10 anos, aqui em Fartura e Sarutaiá. Então são as cidades por onde eu passei lecionando. Então eu tenho alunos em vários lugares. E assim eu falo que o que é gratificante é isso. Quando eu os encontro, eles vêm e falam: nossa, que saudades, professora, a gente gostava tanto de você, você nos ensinou tanto. Então isso para nós, professores, é muito gratificante, né? Depois, o Zé da Costa foi prefeito e no mandato dele, por 8 anos que foram, eu fui coordenadora municipal da educação, que era assim uma outra tarefa diferente da que eu vinha desempenhando como professora, né? Era totalmente diferente, era lidar com crianças pequenas, desde a creche até o 4º ano. Então eu aprendi muito, me dediquei muito, não sabia muitas coisas, mas aprendi muito. Nós formamos uma equipe bem coesa, firme, responsável, e graças a Deus nós atingimos aqui em Fartura um nível na nossa educação ótimo, né? Nós ficamos, na época, naquela prova Brasil que é feita até hoje, o IDEB, entre o 4º do Brasil. Então, foi uma evolução muito grande para o nosso ensino aqui. Então, eu me sinto, assim, realizada profissionalmente, né? Depois disso, fui trabalhar na faculdade em Anguera, que foi uma das coisas que eu consegui também, no mandato do Zé da Costa, junto com ele, trazer essa faculdade para cá, para Fartura. Que era, assim, uma ótima faculdade, ela era semipresencial, né? E a gente tinha os cursos de pedagogia, serviço social, ciências contábeis,
administração e marketing. E era uma parceria com a prefeitura, então a prefeitura pagava metade da mensalidade. Quando se iniciou, os alunos pagavam R$ 78 para estar fazendo uma faculdade, desses cursos que eu falei para vocês. Então, assim, foi um ganho tão grande para a fartura, e eu vejo hoje, com tristeza, que isso se foi, né? Quantos alunos aqui do nosso município que poderiam estar fazendo essa faculdade, cursando um curso para ter um futuro melhor? Mas se foi. Mas vamos lutar para trazer de novo, né? Depois desse período que eu fiquei na faculdade, como diretora, aí eu fui para a direção, que eu sou funcionária do Estado, né? Fui na direção da Escola Estadual Padre Bento de Queiroz, em Timburi, e lá fiquei por 5 anos, né? Então, foi uma outra aprendizagem também diferente, né? O lidar com os pais, o lidar com os alunos, com os professores, não era fácil, né? Porque hoje a gente vive uma realidade difícil, os pais às vezes não participam muito da vida dos alunos, né? Deixam os alunos a cargo dos professores, acham que a educação é só os professores que têm que dar. Então, assim, aprendi muito também nesse cargo, né? Tinha os funcionários que a gente também tinha que dar uma atenção especial para eles. E, assim, saí de lá com o coração partido, porque eu gostei muito dos alunos, das pessoas. Quando eu cheguei lá no município, era um município diferente para mim, né? Até eu conhecer aquela realidade, quem eram aquelas pessoas, quem eram aqueles alunos. E depois, com a convivência, a gente vai se apegando, né? E a gente cria um laço de amizade. Então, quando eu saí de lá, eu saí assim, com o coração partido de ter que deixar, né? Depois fui trabalhar na diretoria de ensino como supervisora, né? Aí a gente atendia, cada supervisor atende 3 municípios. Eu atendia Piraju, Tejupá e... na realidade, Tejupá se divide em 2, Ribeirão Bonito, né? Então, eram essas escolas que eu tomava conta. Também foi uma grande aprendizagem e a gente sempre lidou, então, com a educação. E esse ano fui agraciada com a minha aposentadoria, né? Então, hoje eu estou aposentada e me sinto, assim, realizada profissionalmente. Isso é um pouco da Célia. E outra coisa que eu falo assim também, eu sou uma pessoa muito carinhosa, gosto muito de família, sou muito ligada à família, né? Às vezes as pessoas não me veem muito para a rua não, porque eu gosto mesmo de ficar com a minha família. Adoro os meus pais, hoje sou minha mãe, né? Minha irmã, meu sobrinho, a gente tem um amor muito grande, a gente está sempre se unindo, unido, sempre em almoço junto, né? Festas junto. Então, essa é um pouquinho da Célia que eu falei para vocês. Muito bom. E Muito bom. para você sentir mais à vontade, o que você gostaria de beber? Temos vinho, uma Brahma duplo malte, Yakult, um suco, uma água. refrigerante, uma Coca, Fanta. Prefiro um suco. Suco? Garçom, traz um suco de maracujá aqui. Opa. Um suquinho faz bem, né? Vou Opa. tomar um pouquinho. Isso aí para você sentir mais à vontade ainda, aqui entrar no clima. Conte uma piada para nós. Então, né? Eu não sou muito de piada, não. Nem sei contar piada. Vou contar uma aqui, mas não sei como vai sair, hein? Não é meu estilo. Se fosse o Dominguinhos, ele tinha um monte de piada. Então é assim, vou falar de um político. Então eles foram fazer uma visita, nessa época de política, né? Foram fazer uma visita numa casa e chegando lá a pessoa ofereceu um cafezinho, né? Estavam 2 pessoas, o vereador e o candidato a prefeito. E aí serviu o café, o vereador tomou seu café e o prefeito lá tomava e soprava o café. Aí terminou a visita, saindo o vereador falou para o prefeito: puxa vida, mas você é político mesmo, hein? Ele falou: por quê? O café estava gelado e você estava soprando o café. Aí ele falou assim: não é que a hora que eu estava tomando café caiu uma mosca lá dentro, então eu tinha que assoprar. Um pouquinho Brincadeiras, né? Agora, então,
você sentir em casa de vez. Uma porção Nossa! aqui, Porção com salame, mussarela, presunto. Que chique. uma porção caprichada, um oferecimento da Pastel Mania, pastelaria do Luiz. Por Legal. favor, fique à vontade. Para começar a entrevista agora, Célia, primeira pergunta. Existe vida fora da Terra? Então, né? Eu sou católica. Vou pisar a mão em cima. Eu sou católica e acho assim, que a nossa vida é eterna. A gente morre, mas a vida continua, né? Então eu acredito na eternidade. Agora, vida aqui na Terra, eu sou meio São Tomé. Tem que ver para crer. Então, por enquanto, como não tem nada provado, eu não acredito muito, não. Em outros planetas assim, você não acha que existe, então? Por exemplo? Como assim, por exemplo? Por exemplo, extraterrestres, por exemplo. Ah, Algo mais ou menos nesse sentido. Eu não acredito. Não Como eu acredito? disse, eu preciso ver para crer. Então, conta pra nós, qual o seu estilo de música? Você gosta? Olha, música, eu adoro música desde pequenininha. Eu ouço muito música, sabe? Até quando eu era criança, eu ia estudar e sempre estudava com o rádio ligado. A minha mãe ficava brava, sabe? Como é que você está estudando se está ouvindo música? Mas eu gostava, que ele fazia bem. Eu falo que música faz bem para a alma, né? Então, assim, eu gosto de vários estilos de música, né? Dependendo do espírito que a gente está, né? Eu gosto de música católica. E uma das músicas que eu gosto muito é do Padre Zezinho, que fala sobre a família, né? Eu acho linda aquela música e é uma música que minha mãe também adora. Então, sempre que ela está meio caidinha, eu coloco lá, ela fica super feliz e começa a cantar junto, sabe? Ela está com mal de Alzheimer, então ela lembra dessa música e ela canta junto. Eu fico assim super feliz, né? Tem do Almir Sater também que eu gosto, tocando em frente. Então, assim, amo música. Música faz bem para a alma. Só não canto, porque eu sou super desafinada. Então, a sua recomendação pro nosso público é Família, do Padre Zezinho. Padre Zezinho e Tocando em Frente, do Do Mircea. Almir Sater. Isso aí, galera. Escutem a música lá. Depois coloquem no comentário o que vocês acham. E que lugar do mundo você gostaria de conhecer? Qualquer lugar do mundo. Passar um tempo. Então, a minha família, dos meus pais, eles vieram da Espanha. Os meus avós casaram e vieram residir aqui no Brasil e formar sua família, né? Então, um lugar que eu queria muito conhecer e que eu tenho histórias lá da minha família é na Espanha, em Toledo. Em Toledo? Né? Então, eu tinha muita vontade de conhecer. Já conheci os meus parentes da Espanha, que eles vieram aqui no Brasil, mas eu não conheço lá a Espanha, onde eles moram, né? Então, era assim uma curiosidade, uma vontade grande que eu tenho ainda de conhecer. Até lá na Espanha tem um bairro chamado Erustes. Então, eu queria muito ir para lá e conhecer. Esse é um lugar que eu quero. Se Deus quiser, pô. E um hobby que você tem, algo que você faz no seu tempo livre, que você faz para relaxar, que você gosta de fazer? Então, como eu sou professor de matemática, eu gosto de desafios. Então, eu gosto muito de joguinhos, sabe? Tá exercitando a mente. Esse é um dos passatempos meus. Eu gosto de ficar ali no celular jogando. E de vez em quando também, assim, hoje mais, não agora, nesse momento que a gente está nesse período de campanha, mas eu gosto de fazer caminhada. Adoro, parece que relaxa, a gente faz bem para o corpo e para a alma. E antes desse período da campanha, antes da pandemia, assim, com que frequência que você fazia? Quando eu trabalhava era difícil, porque eu saía muito cedo, né? Que eu trabalhava, sempre trabalhei fora, então eu não tinha muito tempo, não. Eu saía 7 da manhã, que eu tinha que estar lá na escola, e chegava aqui 6 horas da tarde. Então daí eu tinha que dar conta da minha casa. Mas depois, agora que eu me aposentei, assim, era a semana inteira eu com o Zé da Costa fazia uma caminhadinha. E falando dos jogos eletrônicos, que jogo você joga? O que você costuma jogar? Eu gosto bastante de jogos de carta. Jogos de carta? Truco? Truco não consigo aprender truco. Gosto de buraco. Uhum. Você jogava com os amigos? Também, de vez em quando a gente junta os amigos e a gente faz um carteado lá também. E um livro ou um filme que te marcou bastante durante a vida? Um livro
é o futuro da história de Augusto Cury. Eu gosto muito do Augusto Cury. E parece que o Danilo quer fazer medicina? É, Então, eu também. Você também? Então, isso é um livro interessante para vocês lerem. Era um jovem que quis fazer medicina, estava estudando medicina, né? E no primeiro dia de aula, na aula de anatomia, eles colocaram aquele corpo lá para eles estarem estudando, e ele, muito curioso, queria saber de quem era aquele corpo, né? Que ele ia estar estudando. E o professor falou assim: esse é um indigente, a gente não tem que saber quem ele é. E ele, muito curioso, falou: ele queria saber de quem era aquele corpo, queria saber a história daquela pessoa, né? Porque ele, depois, ele viu que todo mundo tem uma história, mesmo o indigente que está na rua, ele teve uma história na vida. E aí ele fez amizade com uma pessoa de rua e foi trabalhando, e ele, nesse livro, fala muito sobre a psicologia, filosofia, sabe? E ele falava assim que a gente não tem que só dar remédio para as pessoas, mas a gente tem que saber ouvir as pessoas. Muitos dos problemas, às vezes, depressivos que tem, é muito questão de a gente estar ouvindo as pessoas, né? Então, esse livro fala um pouco disso. E durante a história, sim, ele foi vendo que um daqueles corpos que eles estudavam lá, ele descobriu que era do fundador daquela faculdade, que na realidade ele sofreu um acidente e a família toda dele morreu e só sobreviveu ele. E aí ele ficou tão desiludido da vida e foi para a rua. E ele acabou sendo um indigente. Então aí ele descobriu que atrás de um corpo de um indigente sempre tem uma pessoa que tem uma história maravilhosa. E às vezes os médicos, na sua correria do dia a dia, não dá muita atenção para a pessoa em si. E assim, o livro trata-se um pouco disso, que a gente, além de só dar remédio, a gente tem que também saber ouvir as pessoas. Porque às vezes muitos dos problemas é psíquico, né? Então é um livro interessante para vocês lerem. Como que é o nome? O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. É romance. Eu sou assim muito romântica, viu? Eu gosto de coisas assim. Esse é o meu estilo. Mais uma indicação da Célia, O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. E com qual personalidade histórica, algum ator, algum religioso, músico, escritor, que você gostaria de conhecer, de sentar e conversar e bater um papo, tomar um vinho, tomar um café junto? Falecido ou não? Então, uma pessoa que eu admiro muito, que se tornou-se até santa, né? É a irmã Dulce, né? Pelo seu jeito de ser, humilde, caridosa, que sempre ajudou os mais necessitados, né? Então, é brasileira, né? Nascida na Bahia. Então, eu queria conhecê-la, conversar, para ela passar um pouco disso para a gente, porque hoje eu sinto que está faltando mais humanidade, né? As pessoas serem mais caridosas, mais amorosas uma com a outra. Hoje impera muito o individualismo, cada um para si, Deus para todos. E assim, eu acho que não, a gente tem que ser mais humilde, mais carinhoso, dar atenção mais para as pessoas. Isso existia antigamente, hoje eu vejo que está um pouco distante das pessoas, né? Eu acho que é a irmã Dulce. E outra pessoa que eu também admiro muito, e cada dia admiro mais, é o nosso Papa Francisco, né? Ele vem assim dando exemplos para nós maravilhosos. Também, se eu tivesse essa oportunidade, eu queria. E qual o objetivo de vida pessoal seu que você ainda não realizou, mas quer realizar no futuro? Então, o meu maior sonho, graças a Deus, eu realizei, que era conseguir a aposentadoria, né? Esse ano eu consegui. E assim, a gente vive de sonhos, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de viajar. Então, eu quero, assim, futuramente, estar viajando, conhecendo outros países, outras culturas, que isso é importante para a gente. Esse é um dos meus sonhos, viajar. E agora, Célia, qual a diferença entre estar vivo e realmente viver? Então, muitas pessoas estão vivas e não vivem, né? Vive, às vezes, isolado, num canto, sozinhos. E viver é tão lindo, né? A gente tem que, cada dia que a gente acorda, abre os olhos, a gente tem que agradecer a Deus por estar vivos, né? E viver com responsabilidade, não se perder na vida, ter um cuidado com a vida que Deus nos deu, né? Então, eu acho que é isso. Viver bem,
e viver, ter um olhar para a família que eu hoje acho, como vocês já perceberam na minha fala, eu acho a família muito importante na nossa vida, né? Então, estar mais em contato com os pais, né, com os avós, com os tios, vocês mesmo nessa idade que vocês estão, vocês podem ter todos eles, avós, tios, primos, pais. Vai chegar um dia na vida de vocês que vocês vão estar começando a perder essas pessoas. E aí vai ser tarde para vocês. Puxa vida, por que eu não dei mais atenção para o meu avô? Por que eu não dei mais atenção para minha tia, para minha prima? Então aí a gente vai perdendo entes queridos da gente e a gente sente muito. Então eu falo para vocês, curtam a família de vocês, dê amor, não tenha vergonha de falar eu te amo, eu gosto de você, tá? Curtam mesmo os pais e os avós, e os tios, e os primos que vocês têm. Isso é uma lição que eu deixo para vocês aqui de vida, tá bom? E qual a memória mais marcante que você tem na sua infância? Na minha infância, o que me marcou muito, assim, as brincadeiras. Eu gostava muito de brincar. A gente tinha os vizinhos lá, as amigas, né? E a gente ficava o dia inteiro brincando, né? Eu ia na casa delas, elas vinham na minha, a gente brincava na rua. Antigamente a gente brincava muito, de pular corda, passar anel, queimado, pique, esconde-esconde. Então isso ficou marcado na minha memória. E hoje eu vejo que as crianças parecem que não brincam mais, né? Elas ficam só no celular, lá com o dedinho. E eu acho que é muito importante essas brincadeiras, esse convívio com as pessoas, né? Com os outros amiguinhos. Então, eu acho isso. E que conselho que você daria para sua própria versão de 16 anos? Se eu pudesse falar algo hoje. Então, os 16 anos é a fase, assim, a melhor fase da vida da gente. É a melhor, né? Que a gente já começa a achar que a gente é dono do nariz da gente, que a gente pode tudo, né? E assim, eu acho que tem que aproveitar mesmo os 16 anos, essa fase maravilhosa, que a gente ainda não tem responsabilidade, né? E que a gente começa já a entender muitas das coisas. Mas viver com responsabilidade, né? Não se perder por caminhos errados aí, mas estar curtindo a vida assim, namorando, paquerando, que isso é a coisa mais gostosa. Depois lá na frente vocês vão sentir falta, viu? Então assim, mas com muita responsabilidade, muito cuidado, tá? Então é isso. E agora a gente vai entrar num jogo de bate-bola, jogo rápido. A gente vai falar conceitos e a Célia vai ter que falar os primeiros pensamentos que vierem na cabeça dela. Célia, sucesso para você. É importante, mas não é tudo. Um medo. Um medo? Um medo. Ai, da morte. Um defeito. Um defeito? Acho que ser tímido. Um aprendizado. Com amor. Família. Agora, para a gente finalizar, olhando para a câmera, quem é Regina Célia? Regina Célia é essa pessoa que vocês ouviram aqui, né? Muito amorosa, muito carinhosa, muito humana e que assim tem um coração enorme. E fico assim gratificada pelos lugares que passei, das amizades que eu fiz. Então essa é a Regina Célia. Célia, muito obrigado por essa entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a vocês pela essa oportunidade de estar aqui, das pessoas estarem conhecendo um pouco mais da Regina Célia. Porque na vida política, às vezes a gente só vive falando de política, mas não sabe quem são as pessoas que está atrás dessa política, né? Então vocês viram hoje aqui um pouquinho da Regina Célia. Eu que agradeço vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. E esse foi o último episódio da série Fora de Contexto, da temporada dos candidatos à prefeitura de 2020. Esperamos muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Então não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E assistam todos os nossos vídeos. E lembre-se que quarta-feira tem Make Off. Muito obrigado.